Meus irmãos, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6 até o versículo 7, diz: Lembre-te do teu Criador, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despadece o cântaro junto à fonte, e se despadece a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que te deu. Amém. O estudo pentecostal diz: a natureza humana. De todas as criaturas que Deus fez, o ser humano é incomparável, superior e também a mais complexa. Por seu orgulho, no entanto, o ser humano comumente se esquece de que Deus é o seu Criador, que ele é um ser criado e que depende de Deus. Esse estudo examina a perspectiva bíblica da natureza humana. A natureza humana, a imagem de Deus. A Bíblia ensina claramente que Deus, mediante decisão especial, criou a raça humana, a sua imagem e semelhança. Portanto, nem Eva nem Adão são produtos de evolução. Por terem sido criados à semelhança de Deus, Adão e Eva podiam comunicar-se com Deus, ter comunhão com Ele e espelhar o seu amor e glória e santidade. Note-se pelo menos 3 diferentes aspectos da imagem de Deus na raça humana. Adão e Eva tinham semelhança moral com Deus, por serem justos e santos. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 24, fala sobre isso. Com um coração capaz de amar e também determinado a fazer o que era bom. Tinha semelhança com Deus na inteligência, pois foram criados com espírito, emoções e capacidade de escolhas. Deus plasmou no ser humano a imagem em que ele mesmo lhe aparecia visivelmente no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 18, versículo 1. E na forma que seu filho um dia tomaria. Lucas capítulo 1, versículo 35. Quando Adão e Eva pecaram, essa imagem de Deus neles foi seriamente danificada, mas não totalmente destruída. Inevitavelmente, a semelhança moral de Deus no homem ficou arruinada quando Adão e Eva pecaram. Deixaram de ser perfeitos e santos e passaram a ser propensos ao pecado. Propensão esta, ou tendência, que transmitiram aos filhos. O Novo Testamento confirma o estrago da imagem de Deus no homem, quando declara que o crente redimido deve ser renovado segundo a semelhança moral de Deus. Apesar de o ser humano ser pecador como é, ainda retém uma porção elevada da semelhança de Deus na sua inteligência e na capacidade de comunhão e comunicação com Ele. Componentes da natureza humana. A Bíblia revela que a natureza humana, criada à imagem de Deus, é trina e una, composta de 3 componentes, a saber, espírito, alma e corpo. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Deus formou Adão do pó da terra, seu corpo, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, seu espírito, e se tornou-se um ser vivente, sua alma. A intenção de Deus era que o ser humano, pelo comer da árvore da vida e pela obediência à sua proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca morresse, mas vivesse para sempre. Somente depois da morte, entrar no mundo como resultado do pecado humano e que passou a haver a separação da pessoa em pó que volte à terra e no espírito que volta a Deus. Em outras palavras, a separação entre o corpo, por outro lado, e o espírito e a alma, por outro lado, é resultado do juízo divino sobre a raça humana, por causa do pecado. E esse juízo somente será removido mediante a ressurreição do corpo no último dia. A alma do hebraico nefesh e do grego psiche,
frequentemente traduzida por vida, pode ser definida de modo resumido como os aspectos imateriais da mente, das emoções e da verdade no ser humano, resultantes da união entre o espírito e o corpo. A alma, juntamente com o espírito humano, continuará a existir após a morte física da pessoa. A alma está ligada à natureza imaterial do ser humano, que às vezes o termo alma é usado como sinônimo de pessoa. Levítico capítulo 4, versículo 2. O corpo pode ser definido, em resumo, como componente do ser humano, que volta ao pó quando a pessoa morre, às vezes é chamado carne. O espírito pode ser definido, em resumo, como componente imaterial do ser humano, em que reside nossa faculdade espiritual, inclusive a consciência. É principalmente através desse componente que se tem comunhão com o Espírito de Deus. Desses três componentes que constituem a completa natureza humana, somente o Espírito e a alma são indestrutíveis e sobrevivem à morte, para então seguirem para o céu. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Ou para o inferno. Salmo capítulo 16, versículo 10. Quanto ao corpo, a Bíblia ensina repetidamente que, enquanto o crente aqui viver, deve cuidar bem do seu corpo, através da sua conservação, isento da imoralidade e de iniquidade, e da sua dedicação ao serviço de Deus. Aí você pode ver sobre os padrões de responsabilidade, os padrões de moralidade sexual aí do vídeo aí que eu já gravei sobre isso. O corpo do salvo será transformado no último dia da ressurreição, quando então a sua redenção estará completa. Isto para os que estão em Jesus Cristo, né? A responsabilidade do ser humano. Quando Deus criou o ser humano, Ele lhe confiou várias responsabilidades. Deus o criou à sua própria imagem a fim de poder manter comunhão com Ele, de modo amoroso e pessoal, por toda a eternidade, e para que Ele o glorificasse como Senhor. Deus desejava de tal maneira que o ser humano o amasse, o glorificasse e vivesse em santidade e justiça diante dele. Que quando Satanás induziu Adão e Eva à rebelião e desobediência a Deus, o Senhor prometeu que enviaria um Salvador a fim de redimir o mundo. Era a vontade de Deus que o ser humano amasse acima de tudo e amasse o seu próximo como a si mesmo. Em duplo mandamento do amor, resume a totalidade da lei de Deus. Levítico capítulo 19, versículo 18. Mateus capítulo 22, versículo 37. Romanos capítulo 3, versículo 9. Também no jardim do Éden, Deus estabeleceu a instituição do casamento. O propósito de Deus é que o casamento seja monogâmico e vitalício. Dentro dos limites do casamento, Deus ordenou que a raça humana fosse frutífera e se multiplicasse. O homem e a mulher deviam gerar filhos, tementes a Deus, no ambiente e no lar. Deus vê a família cristã e a criação de filhos sobre a convivência salutar doméstica como uma alta prioridade no mundo. Deus também ordenou que Adão e seus descendentes sujeitassem a terra. Ele disse: dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ainda no jardim do Éden, a Adão foi confiada a responsabilidade de cuidar do jardim e de dar nomes dos animais. Note-se que, quando Adão e Eva pecaram por comerem do fruto proibido, eles perderam parte do seu domínio sobre o mundo, a qual foi entregue a Satanás, que agora, como Deus deste século, controla este presente este mundo mau. Ainda assim, Deus espera que os crentes cumpram o seu divino propósito quanto à terra, a saber, cuidar devidamente dela, dedicar tudo dela a Deus e administrar a sua criação de modo a glorificar a Deus. Por causa da presença do pecado no mundo, Deus enviou seu Filho Jesus para redimir o mundo
A tarefa transcendente de transmitir a mensagem do amor redentor de Deus foi confiada aos salvos, pois foi a eles que ele chamou para serem testemunhas de Cristo e da sua salvação até os confins da terra, para serem luz no mundo e sal na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18, Atos capítulo 1, versículo 18, Mateus capítulo 5, versículo 13.